Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai começar mais uma aula de soluções, tá? Então a gente está chegando aqui na nossa última aula de soluções, tá? Estamos acabando aqui o maior conteúdo de todos da disciplina, então a gente viu 10 aulas aqui, se não me engano, só de soluções, e aí a gente vai se encaminhando para o fim da disciplina. Eu acredito que em 5 ou 6 aulas, eu não me lembro bem, mas pela última vez que a última vez que eu calculei foi no início do semestre e eu lembrava que tinha 31 aulas, tá? Mas está parecendo que eu fiz a conta um pouquinho errado e talvez seja 30 aulas. Tem que dar uma checada depois, tá? Assim que a gente começar nosso novo nosso novo conteúdo, já vou ter uma ideia melhor, mas a nossa disciplina vai se encaminhando para o fim, né? A gente tinha 15 aulas aí, 15 ou 16 aulas da segunda parcial e 10 aulas eram de soluções, e a gente está aqui na 10ª aula, tá? Falando sobre soluções multicomponentes, tá? Então até então a gente a gente pode chegar, né? A gente vai chegar numa situação onde teremos aqui uma investigação de como que as coisas funcionam para soluções multicomponentes, tá? Então a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar como vai ser um cálculo, tá? Da atividade. Quando a gente, aliás, vamos começar pensando aqui no nosso sistema binário, tá? Quando eu tenho A e B, tá? A atividade, o coeficiente de atividade, ele pode ser calculado pelo quociente entre a atividade sobre a fração molar. Tá? Mas o que acontece? Quando a gente tem um sistema multicomponente, vamos pensar num sistema com, em vez de A e B, ele tem A, B, C e D. Tá? Esse sistema multicomponente, ele não, isso aqui não vai ser satisfatório. Por quê? Porque quando eu quero calcular a atividade de B, e aí a gente está falando aqui da atividade henriana, quando a gente tem pouco B, pouco C e pouco D, né? Então, quando eu tenho... Ficou ruim isso aqui, né? Vou apagar aqui. Tá? Então, quando eu tenho a atividade de B, tá? Eu vou ter o quê? Uma interação, além de ter a atividade de B, né? Eu vou ter a interação entre o B e o C e a interação entre o B e o D. Tá? Porque embora C e D estejam em percentuais pequenos, eles afetam o meu resultado final da atividade de B. Tá? Então esses aqui a gente vai chamar eles de coeficiente de interação. Tá? Coeficiente de interação. Tá? Então vou aproveitar que a aula de hoje também é uma aula mais curta, ela deve durar uns 20 minutos no máximo, assim eu espero, né? Para explicar para vocês também uma questão, que é o seguinte, o que acontece? A gente tem aqui uma situação onde a gente está várias aulas mostrando como calcular atividade, coeficiente de atividade e tal, e talvez a gente tenha perdido um pouco. Eu preocupado em passar ali o conceito das variáveis, os variados métodos de calcular a atividade, né? Eu tenho meio que me passado numa questão de falar por que a gente calcula tanta atividade, o que a atividade vai dizer. A gente lembra lá que a gente começou estudando, onde a gente podia falar assim, a lei de Raoult, sem desvio negativo ou positivo da lei de Raoult, a gente podia dizer o seguinte, a gente podia dizer que a atividade era igual à fração molar, e isso ia dizer o quê? Ao invés de eu usar a atividade, eu poderia dizer que uma propriedade varia de acordo com a fração molar. Então eu tenho metade de A em B e eu posso, a metade de B em A, eu posso dizer então que o impacto na entalpia final
de B, de A, né, com B dissolvido é 0,5, significa a 0,5 o de B, né? E aí eu vou chegar numa situação onde eu só pego a fração molar e uso ali para eu dizer assim, para eu calcular a entalpia, porque a gente tem, vamos dizer aqui, a entalpia de A é igual a 7, a 7 unidades de entalpia. A entalpia de B é igual a 3. E aí eu tenho aqui, no caso, eu tenho uma solução 30% de, 80% de A, tá? Vou mudar aqui para valores mais fáceis de calcular, tá? 10 e aqui 5, tá? Então eu tenho 80% de A mais 20% de B, tá? Em fração atômica, né? Então aqui significa que o x aqui é igual a 0,8, né? X de A é igual a 0,8 e o x de B é igual a 0,2. Então, por que a gente calcula tanto a atividade? Calcula a atividade para saber. Porque, por exemplo, se a gente quiser saber o H, né, que é para a entalpia, né? Então, a gente precisa saber calcular o H da nossa solução. Se vocês forem pensar, quando a gente tem um aço líquido lá, ele é uma sopa de outras coisas além do ferro. O aço líquido é ferro, é carbono, é o elemento de liga, sempre tem um pouquinho de manganês, sempre tem um pouco de silício e tal. Então, para a gente calcular a entalpia para a fusão daquele aço, ou para a solidificação, quanto que a gente tem que gastar de calor, ou quanto que uma reação daquele aço com outro cara, uma reação de dissolução, a gente precisa saber calcular a atividade, o quanto que os outros caras da solução estão impactando na propriedade final do meu metal ali, tá? E nesse caso específico aqui, ó, vamos dizer, a gente aprendeu o quê? Que na lei de Raoult, sem desvio, né, a lei de Raoult, quando ela é seguida estritamente, a gente sabe que a fração molar vai ser igual à atividade. Então o que a gente fazia? 0,8 vezes 10, né, aqui, mais 0,2 vezes 10, tá? E aí a gente achava o H aqui, entendeu? E aí achava que vai dar 8 é 0,2 vezes 5, né? Então é 8 mais 1. A gente ia achar aqui que a propriedade aqui é 8 mais 1 ia dar 9. Então o H dessa solução aqui, onde eu tenho 80% de A mais 20% de B, era 9, tá? 9 cal, tá? Cal por mol, tá? E aqui era 10 cal por mol, tá? E aqui o que a gente está fazendo é calculando nos casos onde a gente não pode dizer isso, que é sempre praticamente, tá? Então o que a gente está fazendo aqui é calculando diversas maneiras de calcular atividades para casos onde as coisas não funcionam conforme a lei de Raoult. E aí a gente vai ter que usar uma atividade que não é simplesmente a fração molar, é uma relação diferente da fração molar. Então aqui nesse caso a gente está falando de vários caras e eu estou falando o quê? Que na atividade de B a gente vai ter influência de C e D na atividade de B, tá? Então por isso eu estava mostrando isso aqui, tá? Então aí tem todo um raciocínio matemático e esse cara aqui a gente vai chamar ele também de epsilon de B em C, tá? E ele pode ser expresso, a gente pode chegar na atividade de B, por exemplo, da seguinte maneira, depende das informações que a gente tem, tá? Mas eu vou mostrar aqui as maneiras como a gente pode chegar nessa atividade, nessas atividades, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que o ln da atividade de B pode ser, por exemplo, igual a x de B vezes a fugacidade, né, do B, né, x de B vezes a fugacidade do B em B, que nada mais é, esse cara aqui nada mais é que o ln de f de B em B, né, e aí mais x do C vezes E de C em B mais x do C, x do D aqui no caso, né, vezes E de D em B, tá? Essa é a expressão que a gente vai usar inclusive para resolver nosso exercício. A gente pode inclusive achar que ln
uma outra expressão alternativa, né, dependendo do dado que a gente tem, ln de f de b, quando a gente está expressando em percentual máximo, né, a gente pode chegar em ln de f de b é igual a percentual em massa, né, massa de b vezes o E de B em B. Tá? Então, o outro aqui é um E calculado para percentuais máximos. Tá? Então, aí tem um percentual de massa de C vezes E de C em B. Tá? E assim vai indo. Tá? E aí a gente tem que E de C em B, por exemplo, é igual a massa molar de B sobre a massa molar de C, né? Se eu quiser converter para calcular a influência do outro coeficiente, ó, é que a gente está vendo a influência de C em B. E aí, para a gente calcular a influência de B em C, a gente faz essa relação entre massas molares aqui. Tá? E aí, na aula de hoje, a gente vai usar essa definição aqui de atividade de B. Tá? E aqui, especialmente essas últimas aqui em percentual máximo, a gente só pode usar, já é aplicável quando a gente tem uma diluição infinita, tá? Então quase nada dos outros, tá? Porque é aquele estado henriano lá que a gente viu algumas aulas atrás. Tá? Então, vamos para o exercício do dia, né? Que é um exercício bastante simples de resolver, tá? E aí a gente vai solidificar mais esses conhecimentos, tá? Então, eu vou fazer um corte aqui e a gente já vai para o exercício. Bom, pessoal, vamos lá para o exercício, né? Então, vamos pegar aqui as coisas que ele está nos dando, né? Então, o coeficiente de atividade do zinco relativo à fração atômica infinitamente diluída em uma solução binária de bismuto e zinco, contendo 0,015 em fração molar, então uma fração bem pequena, né? A 450 graus Celsius é 3,974. Então, o que ele está dando aqui? Ele está dizendo o quê? Que fração, a atividade do zinco no zinco, tá? No zinco, quando só está ele, né, é igual a 3,974. Tá? E aí, ele também está dando aqui os parâmetros de interação, então do chumbo no zinco e da prata no zinco. Então, E de Pb no zinco é igual a 1,3 e o E de Ag no zinco é igual a menos 2,5. Tá? Então, calcule o coeficiente de atividade do zinco em uma solução de bismuto, zinco, chumbo e prata, contendo frações molares de todos eles igual a 0,015. Tá? Então, a gente vai calcular aqui. Então, lembrando a nossa fórmula lá, L de F de Zn vai ser igual a ln de F do zinco, né, mais ln de F do chumbo do zinco, mais ln de F da prata no zinco. Tá? Mas a gente também viu na aula, né, que a gente pode dizer que esse ln de F do zinco pode ser calculado por ln do F do zinco no zinco mais o X do chumbo, X do Pb, vezes o coeficiente de interação do chumbo do zinco, mais o X, aqui é um B, tá, gente? Saiu errado aqui. Mais o X da prata, vezes o coeficiente de interação da prata no zinco.
tá? E aí a gente pode substituir isso aqui e chegar no seguinte: ln da atividade do zinco vai ser igual a 2,303 o log, né? Só convertendo aqui ln para log, porque minha calculadora está sem ln aqui, tá? Então, 2,303 log de 3,974, tá? Mais 0,015 vezes 1,3, né? 1,3 mais 0,015 vezes menos 2,5. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar a alguma coisa desse tipo aqui, ó. 1,362. 1,362, tá? E aí a gente chega a gente pode chegar a dizer que, sabendo que log ln é igual a 2,303 log, a gente pode dizer que log de f de zn, só estou dividindo aqui 1,362 por 2,303, e a gente chega em log disso aqui é igual a 0,5913, tá? E aí a gente chega finalmente na atividade do zinco, que é igual a 3,902. Desculpa, isso é o coeficiente de atividade, tá? Então, F é coeficiente de atividade. Eu fiquei falando da atividade o tempo todo aqui, mas eu queria dizer coeficiente de atividade, que a gente usa lá para calcular a atividade, tá? Então, aqui a gente tem o nosso resultado final da nossa última aula de soluções, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai lá entrar em, deixa eu até ver aqui o conteúdo novo, é eletroquímica, tá? A gente está entrando na termodinâmica de células eletroquímicas, tá bom? Então, eu acho que o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que todos tenham compreendido a aula. Qualquer coisa vocês podem me procurar através dos nossos canais de solução de dúvida, tá? Agradeço de todos a atenção e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau e até breve.